pessoal, tudo bem? A aula de hoje, né, vai ser sobre o suicídio de Vargas, né? Voltamos aqui à aula de agora 55, voltando, né? Lembrando que essa figura, um tanto quanto emblemática, e já falamos em aulas anteriores, né? Que foi o Getúlio Vargas, ele tem os seus momentos, né? Dentro dessa política aí do Brasil, né? Então, como você está vendo, vou passando bem rapidinho aí. Num governo de 30 anos, num governo de 15 anos, desculpa, ele passa, num primeiro momento, num governo provisório, num segundo momento ele sai de um governo provisório e vai para um governo presidencial, e por fim ele termina o Estado Novo. Quando ele termina o Estado Novo, já organiza outras eleições que, como trabalhamos aqui, né, com o governo Dutra, o Dutra e ele já tinha uma relação próxima de em outros momentos de apoio, etc, etc. Então, quando ele termina em 45, quando acaba, tem o fim, ele fica 5 anos fora e depois, posteriormente, ele volta, como diz, né, aos braços do povo, como podemos ver aqui nas eleições de 50. Ele foi eleito com 48% dos votos, né? E também tinha aí um projeto nacional de Vargas, em contrapondo com um projeto do Carlos Lacerda, no qual eles se destoavam um pouco um do outro. Dentro do governo, do próprio governo Dutra, né, teve alguma Constituição de 46, entre outros momentos, bastante diferença, né? Então, o projeto nacionalista de Vargas, ele destoava bastante aí do projeto liberal do Carlos Lacerda. E isso em vários quesitos, seja no modelo como o Estado interveio, estou colocando quadro, mas nas aulas anteriores já falei bastante sobre isso. Como o Estado intervir na economia, a entrada e saída, investimento de capital estrangeiro, além da relação com os Estados Unidos. E quando Vargas volta, o Carlos Lacerda começa uma perseguição e algumas coisas, né? A partir do momento que o João Goulart, né, ele entra lá para enfrentar a situação, Vargas nomeou o João Goulart, o gaúcho João Goulart, mais conhecido como Jango, né, para esse Ministério do Trabalho. E isso, né, então ele negocia com os grevistas, ele vai começar o aumento de um salário mínimo em 100%. Isso ele também irritou a União Democrática Nacional, né, a UDN. E isso vai fazer, né, que eles passam a exigir a cabeça do João Goulart. Então, já começa daí um princípio. O Vargas, ele em 1º de maio de 54, né, lá está escrito, ele autorizou o aumento em 100% do salário mínimo. Então, vai acontecer algumas coisas, vai ter que acontecer o Gregório Fortunato, né, vai mandar, né, um atentado contra o Carlos Lacerda, mas quem morre é o Rubens Vaz, né, que era um major da aeronáutica. Então, o suicídio de Vargas, aula 55, eu já fiz essa recapitulação, essa volta aí dessa última aula aí, das últimas aulas, né, para lembrar, né, esquentar a memória, e vamos lá, né. Os grandes jornais como o Estado de São Paulo e o Globo do Rio de Janeiro redobraram seus ataques ao presidente Vargas. Carlos Lacerda, por sua vez, defendia o golpe militar. Pedia aos generais que derrubassem Getúlio. Para por fim ao mar de lama, no dia 22 de agosto, oficiais da aeronáutica lançaram um manifesto exigindo a renúncia de Vargas. No dia seguinte, os generais do exército fizeram a mesma exigência. Sob pressão, Vargas escreveu uma carta ao povo. Em seguida, se matou, né? Matou-se. Está escrito aqui na apostila, com um tiro no coração. Manifestantes pró-Vargas invadiram os escritórios da Tribuna da Imprensa, jornal de Carlos Lacerda, no Rio de Janeiro. Após o suicídio de Vargas, quando o locutor do telejornal, repórter Esso, informou que Vargas tinha cometido um suicídio em 24 de agosto de 54, uma onda de dor e indignação percorreu o país. O comércio e a indústria fecharam as portas. Uma multidão enfurecida tombou
e incendiou caminhões de entrega de jornais da oposição. A embaixada dos Estados Unidos foi atacada e apedrejada por populares. Os principais adversários de Vargas, entre eles Carlos Lacerda, fugiram do país com medo da fúria popular. Esse aqui, já já eu vou colocar aqui o Jornal do Dia, né? Aqui lá. Ele saiu da vida para entrar na história com um tiro dos mais polêmicos presidentes do Brasil. Há mais de 60 anos, no dia 24 de agosto, Getúlio Vargas se suicidou com um tiro no coração em seu quarto no Palácio do Catete. Já já eu vou colocar essa imagem desse jornal para nós conseguirmos entender, né? Vou colocar já a foto desse jornal para ficar mais fácil, que ali está tampando, né? As falas, as coisas. Enquanto isso, essa fúria popular, esse governo de Vargas, não são todos, né? E nem não são todos que conseguem aí ter o total discernimento da gravidade, não da gravidade, né? Mas dos acontecimentos que estão rodeando esse governo de Vargas, né? A pessoa levar ao suicídio, vai ter algumas interpretações, né? Então, sobre o que é o suicídio, se é uma questão egoísta, se é uma questão qual é a base do suicídio, né? Mas isso é assunto para outra hora, do Emile Durkheim, em Sociologia. Lá, última hora, havia adiantado ontem o trágico propósito. Lá, matou-se Vargas. O presidente cumpriu a palavra. Só morto sairei do catete. Olha a mensagem. A mensagem que Vargas deixou pouco antes de desfechar contra o peito o tiro fatal. A sanha dos meus inimigos deixo o legado de minha morte. Levo o prazer de não ter podido fazer pelos humildes tudo aquilo que desejava. Então, aqui tem mais coisas. Às 8h30 da manhã, hoje o major e líder popular que o povo brasileiro já conheceu encerrou um dramático sobre a grande vida, um tiro no coração. O general calado ainda, deixa eu chegar mais perto aqui para ler, ainda encontrou como presidente, eu tô sem óculos, desolação no catete. Se chegar aqui mais para cá vai estourar as imagens, mas tá a reportagem completa. Na apostila aí, quem tá com a apostila tem a possibilidade de ver por mais que tá ali. O povo em massa acorre para o palácio do catete, estando repletas as ruas que dão acesso à casa em que se matou, a vítima da agonia e das campanhas infamantes de adversários rasteiros, o maior estadista que o Brasil teve neste século. Cenas de profunda dor estão sendo assistidas na rua. Lê-se por passar a mão no rosto do povo. O povo brasileiro chora a perda do seu presidente, por ele escolhido e por ele eleito, que, na crise gerada por seus inimigos, só saiu do catete morto. Então, esse aqui foi, né, a princípio aí, o jornal sobre Vargas. E o que vai acontecer, né? Vamos lendo aqui. No ano seguinte à morte do Getúlio Vargas, né, em 55, o povo brasileiro ele vai eleger um outro presidente bastante emblemático e bastante importante, né, em forma política, forma de organizar o país, em planos, etc, etc, né. O nome dele era o Juscelino Kubitschek de Oliveira, né, e como presidente. E o Jango, que era, vocês lembrarem do nome Jango, era aquele homem que foi ministro do Trabalho de Vargas, tá? Também gaúcho. Só que o Jango, ele foi ministro do Trabalho de Vargas, que é aquele mesmo cara que promete o aumento em 100% do salário mínimo, né? Que depois, mesmo ele saindo do cargo de ministro, o Vargas ainda, no 1º de maio de 54, ele faz o que o Jango já havia prometido. Então, o Jango e o Juscelino, Jango vice, Juscelino, e ele começa aí sai de ministro, né? E pouco tempo depois, um ano depois, ele assume aí como vice-presidente. A UDN
não se conformou com a derrota nas eleições. Carlos Lacerda, seu principal líder, queria depor o presidente legitimamente eleito com base na Constituição de 46. Por isso, passou a dizer que os eleitos não tinham maioria absoluta, 50% mais um, que eram apoiados pelos comunistas e que era necessário um golpe militar para impedir a posse de Juscelino e Jango. Mas o golpe não aconteceu. O general legalista Henrique Teixeira Lott colocou seus soldados na rua do Rio de Janeiro e obrigou os golpistas a fugirem, e com isso garantiu a posse de Juscelino. E o Juscelino tem uma questão bem importante que com certeza mais para frente vocês vão escutar em algum momento falar, que é os 50 anos em 5. O que é esses 50 anos em 5? Juscelino Kubitschek, conhecido como Jatocá, elegeu-se prometendo que faria o Brasil progredir 50 anos em 5, tempo de duração do seu mandato. Sua política de desenvolvimento, conhecido como desenvolvimentismo, defendia a industrialização acelerada como forma de desenvolver e modernizar o país. Então, vai ter depois, em outros momentos, outras pessoas que vão chamar isso de nacional desenvolvimentismo, né? Que vão estar discutindo essa questão de desenvolver a industrialização acelerada e além de modernizar o país nos seus amplos aspectos. Mas enquanto para Vargas o governo deveria controlar a entrada de capital estrangeiro, para Juscelino o governo deveria atrair capital estrangeiro, facilitando às empresas multinacionais aqui instaladas a importação de máquinas e equipamentos, além de conceder a elas a isenção de impostos por vários anos. Num estilo bem otimista e arrojado, o Juscelino começou o seu mandato apresentando ao país o seu plano de metas. Vamos ver isso um pouquinho mais para frente. Um plano que previa investimentos públicos em 5 grandes áreas: energia, transporte, indústria e alimentação e educação. Então, esses planos de metas do Vargas, ele vai entrar, como diz assim, com toda a energia, né, de fazer algo novo. É ruim, até difícil aí comparar, né, política e futebol, mas é aquele caso daquele técnico que chega num time e já quer fazer a mudança. Ó, você vai pro branco, você vai entrar jogando. Alguns jogam na 4-4-2, né? Um pouco mais poucos anos atrás era mais comum, o outro agora vai jogar na 4-3-3 e assim vai propor novas estratégias e táticas para o desenvolvimento, isso trazendo para o campo de futebol. Só que para o campo da política, o que ele vai fazer nesse plano de meta? Transporte, indústria, alimentação e educação os pilares para o desenvolvimento dele naquele momento. Então, o Juscelino, né, nesse período, né, então ele vai, vamos ver aqui o gráfico para nós entender, né, porque ele, como podemos aí bem me lembrar, o plano dele era fazer 50 anos, o Brasil desenvolver 50 anos em apenas 5. Então, a distribuição de verbas públicas para o setor durante o governo de Juscelino. Então, para ele, as verbas públicas tinham que ir 44% para a energia, 29% para o transporte, 20% para a indústria, 3% para a alimentação e 4% para a educação. Para a época, pessoal, a mentalidade sobre educação e alimentação eram outras. Então, por que você está falando isso? Porque hoje, se um governo falar que ele só vai, hoje, nos dias atuais, né, só 4% da educação, às vezes até menos, às vezes até congelam algo dentro da educação por algum investimento em educação e saúde por alguns anos, ou até não ter investimento nenhum na saúde, era outros tempos. Então, as multinacionais, grandes empresas com sedes em um país, mas que atuavam em diversos países em busca de mercado consumidor, matéria-prima e mão de obra barata. Então, é isso. E o que é bens de consumo, né? São bens voltados para o consumo individual, que podem ser classificados como bens de consumo imediato, como alimentos, e bens de consumo duráveis, como automóveis, fogões e televisores, né? Então, o governo do JK, né, Juscelino Kubitschek, ofereceu facilidades e incentivos às empresas multinacionais que, com isso, se instalaram, né, no Brasil, em fábricas do Brasil para produzir bens de consumo. Entre essas empresas estavam fábricas de veículos do ABC Paulista, como Willys Overland, a Ford, General Motors, né, que é a Chevrolet, e a Volkswagen. Então,
Essas fábricas que vão se instalar no Brasil, algumas, no caso da Ford, né, teve até pouco tempo no Brasil, há pouco tempo desinstalou a sua fábrica no Brasil, vão estar aí nesse período dentro do território nacional.